sana in corpore sano, provérbio latino. Quem falou isso foi o poeta Juvenal. Ele lançou, o poeta romano, tá? Ele lançou para a plateia essa pergunta: o que vem a ser uma mente sadia no corpo sadio? O que é isso para você? Será que a gente tem esse entendimento que a partir de uma mente que foi organizada, cuidada, nosso corpo reflete uma saúde melhor, a nossa pele reflete uma saúde melhor, que a nossa luta para ter uma mente sadia deve ser mais importante até do que o corpo sadio? O que você pensa disso, né? Aonde que deve ser a nossa prioridade, no corpo ou na mente? E eu vou dizer aqui para vocês hoje, vou provar porque o corpo sadio, ele só vai ter um funcionamento eficiente, só vai durar um corpo sadio, né? Se a mente estiver bem tratada. Não adianta nada você tomar todas as atitudes, mudar sua alimentação, fazer atividade física, se a sua mente não contribuir para isso. Veja bem, o nosso cérebro, ele tem uma necessidade de movimento impressionante. Na era cambriana, tá? O que aconteceu? Foi a era mais importante, de maior movimentação biológica aqui para a formação do ser humano. Então, tinha um bicho, olha só, tá? Que chamava-se assídia. A assídia, ela evolui a partir do movimento. Então, dizem que os primeiros, o sistema nervoso e os primeiros neurônios surgiram nesta era. E quando a assídia, ela se acomoda, quando ela se fixa em algum lugar, ela mesmo consome esses neurônios. Então, a partir do movimento, o sistema nervoso se desenvolve. Então, quer dizer, qual é a comparação que nós fazemos? O nosso cérebro, ele precisa tanto do movimento físico, como do movimento mental também, para se desenvolver e para ter saúde emocional. Outra questão, durante esse processo evolutivo do homem, tá? Então, quer dizer, o primeiro sinal do sistema nervoso do neurônio foi há 500 milhões de anos atrás, que teria surgido esse animal, e ele é um animal que até hoje existe, tá? E ele fornece muitos elementos para o estudo do sistema nervoso. Outra questão importante é o seguinte: a partir do momento do fogo, tá? Isso há 2 milhões de anos atrás, o homem começou o cérebro, né, a massa cerebral, ele tinha apenas 500 ml, tá? Depois, quando houve o elemento fogo, ou seja, os alimentos passaram a ser cozidos, aquecidos, houve um melhor aproveitamento da parte proteica e dos nutrientes desses alimentos, e o cérebro passou para o que ele é hoje, né? Que é 1,5 litro. Então houve essa mudança a partir do momento da Era do Fogo. Então a Era do Fogo, ela foi extremamente crucial para o desenvolvimento do homem que é hoje. Então, se nós chegamos nesse sentido evolutivo, e estamos falando da teoria da evolução, tá? Foi a partir da época do fogo que o homem passou a manipular, ou seja, dominar o alimento. Porque antes o homem ele se alimentava muito parecido com o que o animal se alimenta, ou seja, de alimentos crus. Então o macaco, o cachorro, a maioria, todos os animais, eles não necessitam do fogo para alimentar. Então o homem teve já essa diferenciação, tá? E hoje o curioso é o seguinte, que os alimentos que nós comemos, eles são tão modificados, né? Eles são tão pela indústria, que também os nutrientes acabaram sendo anulados. E no entanto, o homem ele passou a absorver os nutrientes quando o alimento foi aquecido. Então, aí existe também um limite, né? Existe uma linha que traz essa diferença. Outra questão também é o homem social, né? O homem ele necessita do contato com o outro, tanto que ele é o único ser que ele se desenvolve, né? E ele dominou o planeta através da comunidade, através dessa transmissão de tarefas, a sociabilização. Então o homem ele necessita
de tarefas. Tanto que é um crime você pegar o idoso, né, e isolar do convívio social, porque isso também causa uma tristeza enorme, também é causa da depressão e da demência. Então é fundamental. E veja bem, o homem é o único ser que domina todo o planeta, ele domina de todos os cantos, a não ser as formigas. Veja bem, só que as formigas, elas se diferenciaram em 18 mil espécies. O homem não, só com a espécie dele, ele conseguiu dominar todo o planeta, né? Então, assim, essa questão do convívio social, essa questão também da colaboração, da cooperação, fez com que o homem chegasse aonde ele chegou. Então, mais uma vez, a importância de ter essa divisão de tarefas, de ter a fala, a troca, a escuta. Outra questão muito importante é a da atividade física também. Voltando a Cídia, né? Voltando à questão da parte do neurônio, é fundamental o movimento. Então, quando o homem se movimenta, ele passa uma informação para o sistema nervoso que faz com que o sistema nervoso ele processe melhor as informações, ele processe melhor o fluxo daquilo que tem sido vivido. Então, não só a atividade física, como o movimento. O nosso corpo não sabe se ele está na academia, ou se ele está no parque, ou se ele está fazendo uma limpeza na casa. Então, essa movimentação, ela também organiza o cérebro. A questão do sono. O sono, ele tem uma questão muito importante, porque ele reprograma as nossas emoções. É como se fosse um backup no nosso cérebro, naquilo que aconteceu durante o dia, e tanto que ele é capaz até de restaurar a imunidade. O sono, ele restaura a imunidade porque durante o período que você está em sono profundo, o teu corpo vai liberar hormônios, neurotransmissores que vão restaurar o estresse vivendo durante o dia. E do ponto de vista psicológico também, ele tem não é bem explicado ainda como isso acontece, mas nós sabemos que acontece, tá? Que ele tem uma reprogramação. Tanto que as pessoas que estão em depressão, muitas vezes elas não conseguem dormir no período da noite, elas estão com esse fluxo totalmente invertido, totalmente trocado, tá? Então é muito importante que o sono ele repouse, ele tem essa função. E ele é um elemento do nosso relógio biológico, né? O homem, ele pede esse movimento do dormir. Então é uma questão para se pensar também. Outra questão muito importante é a parte da atividade de você intelectual. Ou seja, o cérebro, quando ele para de se interessar por algo, ou estudar, ler, ouvir música, por isso que é tão importante a música clássica. As grandes obras da literatura também, elas são extremamente terapêuticas e capazes de organizar a nossa mente, porque elas levam o nosso inconsciente. Olha que interessante, você está lendo de forma consciente, mas a literatura leva o nosso inconsciente a um lugar de descanso. A arte, você contemplar um quadro, ou mesmo visitar um museu, é terapêutico. Pessoas que passaram traumas de guerra, um dos tratamentos é a arte-terapia, é visita a museus, visita também a bibliotecas, a sugestão de poder ler obras de arte. Isso tudo gerencia o estresse. Volta de novo, mente sadia, corpo sadio. Como é que isso pode ser realmente cuidado na nossa vida? Outra questão também, né, que eu já falei dos alimentos, quer dizer, os alimentos hoje em dia eles foram tão processados que eles passaram a inflamar, a ofender nosso organismo. Então, se você se alimentar como a sua avó se alimentava, né, há 50, 60 anos atrás, com certeza o benefício já vai estar acontecendo. Outra questão também é o estresse. O estresse, até certo ponto, ele é positivo, tá? Ele faz o quê? Ele faz com que seu corpo seja proativo. Então, ele impulsiona, ele não é doentio. O problema é o estresse quando ele passa a ser crônico, ou seja, o indivíduo passa a viver no estado de medo constante. Aí sim, isso gera a doença. Por quê? Desestabiliza neurotransmissores, desestabiliza os hormônios, e isso é muito o que se tem vivido hoje em dia, que é esse estresse lento, silencioso,
tá? Até na psicologia positiva fala o flow, né? Deixar seguir o fluxo do estresse. Isso também ajuda você a entender o quão positivo é o estresse e o quão aquilo está sendo crônico na sua vida, o reconhecimento. Outra questão muito importante é você reconhecer as suas emoções, ou seja, saber que aquela ocasião está gerando uma emoção exagerada e você não está dentro desta emoção. Você pode gerenciar esta forma a partir do momento que você sai daquele conceito e olha a emoção de um lado mais como você estivesse olhando no espelho. Tem uma técnica que nós vamos falar aqui nos próximos vídeos, que é a técnica do espelho, que faz você identificar a sua emoção. Outra questão também que eu gosto de falar, como é que o nosso corpo, né, ele se comunica com o cérebro através da emoção. Quando a gente tem uma emoção negativa, tá? Ou quando a gente tem um estresse crônico, isso imediatamente gera um fluxo para o nosso cérebro e o nosso cérebro recebe essa informação e ele passa a transbordar essa informação dentro do nosso corpo, também gerando doença tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista emocional. Então a comunicação, a emoção é a nossa primeira forma de trazer uma sinalização para o nosso cérebro. No bebezinho, isso começa a partir do momento que ele sai do ventre, né? Porque ele sai daquele momento visceral com a mãe e passa para o momento aonde ele vai ter que expressar aquilo que ele sente. Então o cérebro também ele começa a se formar a partir do momento que a criança sai do ventre, ou seja, esse transporte da emoção para o sistema nervoso assim começa. Bom, espero que esse conteúdo possa ter trazido alguma informação para vocês. Acompanhe os vídeos, que eles têm todo um crescimento periódico em torno do conteúdo científico e da saúde emocional. Inscrevam-se no canal, divulguem, aperta aqui a notificação do sininho. Muito obrigada, doutora Priscila Ferrazão.